Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alexandre do canal Engenhando Tecnoideias. Tô com o celular aqui na mão, por isso que eu tô meio assim atordoado. Tô vendo aqui o roteiro do que eu vou falar nesse vídeo, né? E no vídeo de hoje, de forma direta, o que eu quero falar é sobre a condição financeira, a vida financeira de um universitário de instituição pública, né? De uma universidade federal, mais especificamente a minha condição, a minha situação financeira, né? E, óbvio, vocês poderão se espelhar nisso e ter algumas dicas ou terem esse modo de pensar e de ver como é que funciona, né? Muito a gente tem falado bastante, né, entre nós universitários sobre os auxílios, né, que são extremamente necessários para que a gente consiga é, permanecer na faculdade, principalmente as pessoas que têm uma condição financeira inferior, né, uma condição financeira, digamos que dificultada por conta da sociedade em si como um todo. E a universidade traz, algumas universidades trazem essa modalidade de auxílio, né, que é uma ajuda financeira para determinados cenários, né. E aí eu sei que não é fácil, principalmente para gente que é pobre, né, conseguir manter as atividades em dias, manter as aulas em dias, né, não faltar, né. E aí, pensando nisso, eu trouxe esse vídeo, né. Principalmente é muito importante ter consciência disso, né, do quão é necessário nesse período que a gente está vivendo, de tantos cortes, né, na educação, de tantos cortes na questão financeira mesmo da educação, né, de todo o país, não só aqui do Ceará, não só da Unilab, por exemplo, né. E lá na Unilab tem um programa que chama-se PAES, né? E ele é o que significa essas siglas, né? PAES. Significa Programa de Assistência ao Estudante, né? E aí, a primeira pergunta, será que eu me enquadro no perfil, né? E aí, para você saber essa resposta exata, você precisa ver o edital que vai ser lançado, né? Esse edital, ele é lançado geralmente no começo do semestre, né? No meu caso, né, foi lançado um edital no primeiro mês de aula, né, já foi lançado um edital. O período dura aproximadamente, o período ali do processo seletivo dura aproximadamente 30 dias, aproximadamente, até que saia o resultado final. E aí, a partir desse resultado final, que você consegue no mês seguinte já ter o primeiro depósito de auxílio na sua conta, né? E realmente existe, é real isso, inclusive já falei sobre isso para vocês em outros vídeos. E aí, para você se inscrever, né, você precisa aguardar sair esse edital. E aí, quando sair o edital, a primeira coisa que você tem que ver é se você se enquadra nesse perfil, né, nesses alunos que estão de alguma forma vulneráveis, né, na verdade de forma financeira vulneráveis, né. E aí, o auxílio, ele é realmente uma forma de ajudar o estudante, né? É uma forma de auxiliar o estudante com passagens, com alimentação, enfim, com moradia para quem precisa mudar de cidade. É realmente um auxílio, um amparo, né? Que muitos alunos precisam, pois não tem como, os pais não têm como ajudar, a família não tem como ajudar, e enfim, o aluno talvez menor de idade não tem como trabalhar, e aí se vira, né? Tem que se virar de alguma forma, e a universidade, em alguns casos, ela pode ir ajuda, de fato, né? E aí, quais são as modalidades de auxílio, né? E aí, como eu estava falando para vocês, né, existem alguns auxílios, eu vou ler aqui para vocês, tá? Tem o auxílio moradia, né, que é para quem está mudando de cidade, por exemplo, quem mora em Fortaleza, né, e aí precisa estudar lá em Redenção, que é onde fica a Unilab. Por exemplo, quem mora, sei lá, em Paraipaba, em Sobral, em qualquer outro lugar que seja distante, que seja muito inviável ficar indo e voltando todos os dias. E aí você vai precisar morar lá em Redenção ou Acarape, né, que é uma das cidades que são as duas cidades que abrigam a Unilab aqui no Ceará.
E aí, se você precisar mudar, a universidade ela pode te disponibilizar esse auxílio moradia, óbvio que de acordo com a sua renda, a renda da sua família, né? Tudo isso vai estar descrito no edital para que você consiga verificar se você se enquadra ou não nesse perfil, né? E aí tem um outro auxílio que é o auxílio instalação, né? O auxílio instalação, ele também é voltado para essas pessoas que vão mudar de cidade, né? E só que diferente do auxílio moradia, o instalação, como o nome já diz, dá uma ideia de que é o quê? É um auxílio para quem vai mudar, mas não tem também condições de se instalar naquele local, não tem condições de, por exemplo, comprar uma cama, comprar, sei lá, um guarda-roupa ou um fogão, enfim. O auxílio instalação ele é pago em uma única parcela, tá? E só é uma única vez que você recebe. Caso você seja contemplado, você pode acumular, né, o auxílio moradia e o auxílio instalação. O auxílio moradia você vai ficar recebendo mensalmente, né, para poder pagar o aluguel. E o auxílio instalação você recebe em uma única vez no primeiro pagamento, em uma única parcela, para você conseguir fazer a sua instalação aí, se você for mudar para outra cidade, né? E outra modalidade é o auxílio transporte. O auxílio transporte é também para aquelas pessoas que moram distante, né, em outras cidades. Por exemplo, quem mora em Maracanaú, quem mora em, deixa eu ver, Aquiraz, enfim, qualquer outra cidade. E aí você precisa de pagar a passagem para ir até a faculdade, até a universidade, né? E aí existe esse auxílio, que é o auxílio transporte, que você pode solicitar, né? E aí, assim como os demais, exige toda uma comprovação, né? Junto com o órgão fiscalizador, né? Para que você consiga receber esse auxílio, assim como os outros, né? Esse auxílio transporte, ele não acumula com os outros auxílios, porque se você vai morar lá, você não precisa de auxílio transporte, né? E aí, em seguida, vem um outro módulo, que é o auxílio alimentação. O auxílio alimentação, ele funciona para praticamente todas as pessoas, tanto para as que moram, para as pessoas que vão mudar de cidade, quanto para quem pede o auxílio transporte. Ele pode acumular com o auxílio transporte ou com o auxílio de moradia, né? E aí, se você pedir o auxílio moradia e vai precisar do auxílio transporte, você também pode pedir o auxílio alimentação, você pode pedi-lo. E aí ele funciona exatamente como o próprio nome diz, para auxiliar na alimentação, né? Em seguida, a gente tem o auxílio social. O auxílio social, ele funciona como se fosse... Na verdade, ele é especificamente para pessoas que não têm emprego realmente, que não têm uma forma como trabalhar ou como conseguir qualquer outra fonte de renda para... O celular caindo. Para pessoas que realmente estão em condições de extrema vulnerabilidade, né, econômica e social. E aí esse auxílio é para essas pessoas, tá? E tem uma última modalidade, e também muito importante, que é o auxílio emergencial, tá? Esse auxílio emergencial, ele é usado para emergências, como o próprio nome diz, né, em situações de saúde, enfim, para várias formas de situações para auxiliar, para dar suporte a essas pessoas que têm qualquer vulnerabilidade, né? Eu recebo o auxílio alimentação, né? Ele tem um valor de R$ 150 mensais. A durabilidade, na verdade, a validação, né? O período que fica válido esses auxílios, geralmente é por 12 meses. Alguns deles, eu não sei se são todos, alguns você pode renovar depois dos primeiros 12 meses, você pode renovar por mais 12 meses, né? E aí o limite total são de 24 meses, ou seja, 2 anos, né? Para que você consiga receber esse auxílio, né? Depois de receber os 2 anos, o último edital que saiu, já deixa claro que não é possível continuar recebendo ou renovar o auxílio novamente. Tá? E aí, se você tiver alguma dúvida, aqui fala algumas informações, né, onde você pode procurar orientação, né? Na Unilab você pode procurar o COEST, né, COEST,
que é a coordenação de políticas estudantis, né? E aqui diz o seguinte: é responsável pela gestão da política estudantil na Unilab. Seu objetivo principal é contribuir para o planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação do conjunto de programas, projetos e ações integrantes da Política Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES. O PNAES é como se fosse o PAES, só que o PNAES é a nível nacional, né? E aí tem os contatos, o e-mail é coest@unilab.edu.br e o endereço físico fica lá no Campus da Liberdade, né? Aqui tá desatualizado, mas fica lá atualmente no Campus da Liberdade, no bloco administrativo 2, ao lado do auditório, tá? E tem um telefone de contato, eu não sei se funciona, mas ou se mudou, né, por causa das alterações, mas aqui diz que o número é o 3332-6259. Por via das dúvidas, você pode mandar um e-mail ou ir presencialmente até lá, tá? Então, agora que a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que funciona o auxílio, né, eu deixo aqui aberto o canal para vocês comentarem as dúvidas que vocês tiverem, né, ao assistirem o vídeo. E no mais, é só deixar algum comentário, tá? Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem o joinha, é muito importante para o crescimento do canal, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau, me sigam nas redes sociais, até breve!